Vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 10. Vamos ler do versículo 25 até o versículo 37. Aleluia. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele, e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Senhor, que nessa noite, Senhor Deus, tu nos abra, Senhor Deus, a mente e o coração, Senhor Deus, para entender a tua palavra. Tu és o Senhor que dá entendimento e revelação. Que nossa noite, Senhor Deus, o nosso coração seja rasgado e que possamos dar mais um passo em direção ao Senhor. No nome de Jesus. Da última vez que falamos sobre missão, nós falamos sobre o propósito, a visão e a missão. Sendo o propósito o porquê, a visão, o quê, e a missão, o como. E hoje eu quero falar um pouco do agente da missão, ou o quem. Então nós já vimos o porquê, o quê, o como, e agora nós vamos falar do quem. Quem é esse que é chamado para ser um missionário? Quem é esse que é chamado para cumprir a missão? E se nós formos olhar esse contexto dessa parábola do bom samaritano,
Nós vamos ver que o capítulo 10 de Lucas, Jesus, ele está treinando os seus discípulos para uma missão. Lá no capítulo 10, versículo 1, ele envia os 70 ou 72 discípulos com uma missão para as cidades. E eles voltam animados, eles voltam muito alegres, porque algo acontece nessa missão. Eles recebem a missão de pregar o evangelho e de expulsar os demônios, de curar os enfermos, e eles voltam esfuziantes, porque os demônios lhes submetem. E eles falam, Jesus, nós fomos, mas aconteceu algo incrível. Rapaz, só ter autoridade não é que funciona mesmo. Os demônios nos submetem. E Jesus fala para eles, olha, ok, aconteceu exatamente o que era para acontecer. E lá no versículo 17, fala assim, então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios nos submetem pelo teu nome. E ele fala, não, isso aí eu já sabia, eu via Satanás caindo do céu. Ou seja, eu tenho autoridade sobre a terra. No céu e na terra. Mas vocês não podem se alegrar, não é porque os demônios se submetem a vocês. Vocês precisam se alegrar porque o nome de vocês está arrolado nos céus. Vocês precisam se alegrar porque vocês já não fazem parte do império das trevas. Ou seja, vocês agora são missionários do céu. E é algo tão maravilhoso isso, que Jesus, em certo momento, a gente não acha que Jesus, ele se emociona, né? A gente, às vezes, lê o Evangelho, a gente pensa que Jesus é um robô. A gente pensa que Jesus não se emociona, que Jesus não chora, que Jesus não, eu sei todas as coisas. Só que, nesse momento, há uma comoção dentro de Jesus, há algo forte, e assim, eu já ouvi de um pastor uma vez, ele falou assim, ó, não confie em alguém que não chora. Por quê? Porque o Evangelho, ele precisa mexer com as nossas emoções. Se o Evangelho não mexe com as nossas emoções, não mexe com o nosso interior, alguma coisa está errada com o Evangelho ou conosco. O Evangelho, ele precisa mexer conosco. E Jesus, o Espírito Santo, naquele momento, se mexe dentro de Jesus. E aqui no versículo 21, fala assim, naquela hora, exultou Jesus no Espírito e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos, e as revelastes aos pequeninos. Que coisas? A autoridade do céu, com que aqueles homens, não muito instruídos, alguns até desinstruídos, mas que tinha autoridade. E Jesus fala assim, meu Deus, como o meu Pai é maravilhoso. Ele ocultaste essas coisas dos sábios e dos instruídos e revela a pequeninos, a pessoas que às vezes ninguém escolheria. Tudo foi me entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. E ele continua falando, olha, vocês hoje estão vendo coisas que profetas e reis, no passado, dariam a vida para ver e não viram. Por quê? Porque vocês estão vendo o reino de Deus chegando sobre a terra. Eu esqueci de colocar aqui o meu despertador, está aqui. Porque senão fica até 2 horas.
2 horas pregando, né? E aí, é nesse contexto, num contexto de missão, num contexto em que Jesus está treinando os seus discípulos, ele está passando por um estágio com os seus discípulos, é que chega esse cidadão aqui, perito da lei, que ele faz a seguinte pergunta: eis que certo homem, nessa altura, certo homem, perito, intérprete da lei, perito da lei, levantou-se com o intuito de pôr Jesus à prova e disse: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aqui, meus irmãos, nós vemos algo assim interessantíssimo. Porque esse homem chega nesse contexto de profundidade, de intensidade, de treinamento, de missão, e ele vem discutir coisas filosóficas e éticas. Ele quer saber da opinião de Jesus, porque um perito da lei já sabia o que era para ser feito, para herdar a vida eterna. Por quê? Pelo simples fato dele ser perito da lei. Pelo simples fato dele ser intérprete da lei. Então, o intérprete da lei, ele passa, a vida dele é vasculhar a lei para encontrar o caminho que se deve seguir. Mas ele começa a perguntar para Jesus, e é interessante que essa mesma pergunta é uma pergunta recorrente entre os judeus, é uma pergunta recorrente em todos aqueles que imaginam que sabe alguma coisa da lei. Se você for na passagem do jovem rico, o jovem rico faz essa mesma pergunta para Jesus: bom mestre, o que é necessário para herdar a vida eterna? E aí o perito da lei também faz essas perguntas. E muitas vezes essa pergunta, ela revela quem nós somos. Essa pergunta revela qual que é o tipo de relacionamento que nós queremos ter com Jesus. Muitas vezes, nós chegamos para Jesus não para nos relacionarmos com Ele, mas para saber dEle a opinião a respeito de coisas que nós já sabemos a resposta. Nós queremos, muitas vezes, nós não queremos um relacionamento profundo com Jesus. Nós queremos saber a opinião dEle. Agora está rolando na internet, você perguntar para alguns pastores na internet: pastor, é pecado comer, não sei o que, não? Pastor, é pecado assistir televisão? Pastor, é pecado ouvir música do mundo? Pastor, é pecado ouvir o Chitãozinho Chororó? É pecado assistir o especial do Roberto Carlos no final do ano? Pastor, oi? Pastor, é pecado tomar uma cerveja sem álcool? Meu irmão, nós queremos nos relacionar com Jesus com base na superficialidade, com base naquilo que a gente... Qual que é o caminho, pastor? Ou qual que é o caminho, Jesus? Bom mestre. Nós não queremos simplesmente chegar a Jesus e conhecer a pessoa de Jesus e nos relacionarmos com a pessoa de Jesus. Nós queremos a permissão de Jesus para vivermos de acordo com aquilo que nós achamos que devemos viver. E o interessante que Jesus vira para o intérprete da lei e faz a mesma pergunta que ele faz para o jovem rico. O que a lei diz?
como você interpreta a lei? E como o intérprete da lei, ele é mais refinado que o jovem rico, ele dá um resumo da lei. Porque a lei, se ela pode ser resumida, ela é resumida nesses dois mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo mandamento, que é semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Porque a lei, ela não foi dada para que você fosse salvo por ela. Ela foi dada para te dar um parâmetro de vida. A lei foi dada para que você não se estrepasse nessa vida. Mas se você viver pelos mandamentos que a lei te manda viver, você viverá. Você viverá bem. Você viverá com abundância de vida. Mas a lei é um grande eu duvido de Deus. Por quê? Porque você nunca conseguirá. De novo, você nunca conseguirá agir de acordo com a lei por si próprio. Todas as vezes que você tentar andar de acordo com a lei por si próprio, você falhará. Você não conseguirá. E Jesus coloca isso na frente do intérprete da lei. Fala o seguinte: olha, se você andar de acordo com os mandamentos, você vai viver. O que era para o intérprete da lei falar para Jesus? Eu não consigo. Eu não dou conta. Não é possível. Por quê? Porque há dentro de mim um impulso, uma pulsão para fazer a minha própria vontade e não a vontade de Deus. Há em mim uma outra agenda que não é a agenda da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Opa, mas tem coisas no meu coração que não está de acordo com a vontade de Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Opa, mas aí eu não dou conta. O que a gente não fala para Deus é que a gente não quer assim obedecer de primeira. A gente não está afim de obedecer de primeira. A gente está afim de obedecer para ser feliz. E se eu sou feliz obedecendo até um pouco, ok. Mas se eu tiver que ter prejuízo em obedecer, eu não vou obedecer. Por quê? Porque a minha natureza é carnal. Porque a minha natureza, ela foi gerada em desobediência. E é interessante que o intérprete, ele vira para Jesus e ele se denuncia. Quando ele faz a segunda pergunta. Ele, porém, versículo 29, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Ele, porém, querendo o quê? Justificar-se. Porque quem faz a pergunta, quem é o meu próximo? O intérprete da lei.
Quem faz essa pergunta, quem é o meu próximo? Na verdade, ele não está querendo saber quem é o próximo dele. Ele está querendo se justificar porque ele ainda não obedeceu. Porque ele ainda não está obedecendo aquilo que ele já sabe que é para obedecer. Porque hoje, nós estamos no impasse. O impasse é, eu creio, e porque eu creio, eu estou salvo. E se eu creio e estou salvo, eu não preciso obedecer para quê? Porque se eu obedeço para ser salvo, eu estou debaixo da lei. Mas se eu apenas creio para ser salvo, eu estou debaixo da graça. Mas tem uma coisa, é aquele que fala, aquele que crê, obedece. E só obedece aquele que crê. Se eu creio, o meu próximo passo é a obediência, porque a minha fé, ela me leva à obediência. E se eu obedeço, é porque eu creio. Então não há isso de que a graça acaba com a lei, porque a lei eu só consigo viver pela graça. Então quando eu dou um passo de fé em direção à obediência, esse passo de fé me leva a obedecer. E quem crê, não questiona porque crê, apenas crê, e porque crê, obedece. Então a obediência ela não está desvinculada à fé, e nem a fé à obediência. Quando nós lemos em Tiago, mostra-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras. Isso não está dizendo um embate entre fé e obras, mas está dizendo um embate entre a fé viva e a fé morta, porque a fé morta é aquela que não tem obras, mas a fé viva é aquela que é avalizada pelas obras. As obras é o carimbo daquele que crê. E porque eu creio, eu falo, porque eu creio, eu obedeço. E quando o perito da lei pergunta, quem é o meu próximo? Ele está dizendo, eu não obedeci até hoje. Por quê? Porque eu tento, através dessa pergunta, quem é o meu próximo, me justificar, porque eu não amo a quem não está próximo. Sabe por quê? Porque discutir filosofias, discutir ética, discutir o porquê das coisas, é fácil. O difícil, o importante, o essencial, o fundamental é obedecer. Por quê? Porque o obedecer, ele exige humildade. Obedecer exige estar debaixo do senhorio de Jesus. Aí você pode cantar, reina hoje, entre nós, Senhor. Sabe por quê? Quando você canta isso, você está dizendo, no meu coração há um trono em que se deve sentar um rei, e esse rei vai mandar em tudo na minha vida. O mesmo Deus que está sentado no trono nos céus, é o mesmo Deus que deve reinar sobre mim, e uma vez Ele reinando, Ele deve acabar com todos os seus inimigos, inclusive a mim. A obediência é uma característica daquele que desenvolve a missão. Porque todas as vezes
que eu tento questionar o porquê eu não obedeço, é porque eu não creio. Ah, Max, mas eu creio. Não, você acredita, porque é tão lógico, a Bíblia é tão lógica, que é difícil você não acreditar nela. Mas crer exige um passo. Crer exige largar as redes. Crer exige sair da coletoria. Crer exige ir. Crer exige dar. Crer exige largar a mão. Crer exige aprofundar no relacionamento. Crer exige que Deus mude o interior. Crer exige que Deus tome o seu trono dentro de mim e diga: daqui você não passa, e você não passa. Mas crer também exige que fala: venha Pedro, e Pedro põe os pés nas águas. Por quê? Porque somente através do primeiro passo é que se anda sobre as águas. Por quê? Porque crer exige obediência. Obediência é característica do missionário. É característica daquele que quer ser transformado pelo Espírito Santo. Muitas vezes ajoelhamos nos nossos lares. Muitas vezes ajoelhamos aqui na igreja e falamos para Deus: Deus, me muda. E quando Deus começa a mudar, Ele fala assim: mas quem é o meu próximo? Não, me explica direitinho assim, como é que é esse negócio assim de amar o próximo, amar quem que é meu próximo? E aí Jesus conta a parábola. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, um sacerdote, por aquele mesmo caminho, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Um certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e o entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltares. O que Jesus está dizendo aqui, que a qualificação de ser próximo não é o do outro para comigo, mas de mim para com o outro. Não é o outro que se qualifica para ser meu próximo. Porque nós gostamos disso. Nós gostamos que o próximo a quem ajuda seja parecido comigo. Não, eu gosto daquele cara é jóia, eu vou ajudar ele. Não, aquele cara é... aquela pessoa ali vai ser... a gente tinha um jargão, né? A gente olhava para uma pessoa, porque a gente cuidava de jovens, né, o Adonias? E a gente olhava para um jovem assim, o jovem fazia faculdade. O cara era articulado. O cara era bonito. O cara era loiro do olho azul. A gente fala assim: rapaz, eu quero aquele ali para ser meu discípulo. Aquele ali vai ser um cara joia demais para ser meu discípulo. Aquele cara ali vai ser nossa, já pensou eu com um discipulão desse aí? Rapaz, o cara fala inglês. O cara está estudando para ser engenheiro. Rapaz, o cara vai ser o cara. Eu vou fazer dele um discípulo. Rapaz, eu vou fazer dele um discípulo. A gente fazia isso, não era? Aí chegava aqueles pé rapado da igreja, meu irmão.
Chegava aquelas beiradas de rir, aqueles fiozinhos de ouro. Você, isso aí eu não quero não. Isso aí vai dar trabalho demais, meu irmão. Isso aí vai ser ruim. Esse aí não... E a gente falava assim, a gente brigava pelo cara. Não, esse aí é seu discípulo. Não, é seu. Não, esse aí é seu. Parece com você, Max. E eu só arranjava essas pessoas para discipular. Acho que Deus era, vai que é contigo. E aí, cara, Jesus fala assim, o perito da lei pergunta, quem é seu próximo? A grande questão que quando nós obedecemos, a grande questão é que quando nós queremos ser o quem da missão, nós é que nos tornamos próximos. Nós é que devemos nos tornar próximos de quem for. Não é a pessoa que tem qualidades para ser meu próximo, é eu, por causa do amor de Deus que é derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi outorgado, é que eu me torno próximo de quem for, seja ele o engenheiro ou o pedreiro, seja ele aquele que tem possibilidades ou aquele que não tem possibilidades, seja ele aquele que vai ser um fruto grande, ou aquele que vai ser qualquer coisa. Por quê? Porque eu e você somos nada. Eu e você somos qualquer coisa. Nós podemos ser qualquer um desses personagens. Nós podemos ser o homem que foi agredido, mas também nós podemos ser os salteadores. Nós podemos ser o homem que quebrou o outro. Nós podemos ser o levita, nós podemos ser o sacerdote, nós podemos ser o samaritano, não importa quem nós sejamos, nós todos fomos encerrados debaixo da misericórdia de Deus, porque todos nós somos pecadores e carecemos da glória de Deus, carecemos do Senhor, e o Senhor Jesus, Ele desceu da sua glória, se fez homem, se esvaziou, o Deus Senhor de toda a terra, Ele se esvaziou de si mesmo, Ele saiu da sua glória. Nós nunca vamos conseguir entender isso, como um Deus consegue se tornar um homem e morrer no meu lugar, morrer por causa do meu pecado, por causa das minhas transgressões, por causa da minha nojeira, por causa dos meus pensamentos. Vocês não sabem o quanto nós somos pecadores, e o quanto Deus se ira ao ver o nosso pecado. Vocês não sabem disso. Nós fomos destinados ao inferno, e só por causa da misericórdia, do amor de Jesus, nós podemos sonhar com o céu. Nós somos o próximo de Jesus. Oh, amados, por mais que queiramos, nós nunca vamos entender o que Deus fez por nós. Quem sabe um dia, quando estivermos diante dEle. Por mais que nós entendamos hoje que Deus nos ama, isso é apenas uma retórica. Porque não foi um homem apenas que morreu naquela cruz. Foi o Senhor dos céus e da terra. Foi o Verbo. Foi o Deus, que é Deus acima de todas as coisas, que não tem início nem fim, que criou tudo, e que sustém tudo sob as suas mãos, que todo o universo está debaixo do seu senhorio. Esse mesmo Deus se esvaziou.
se tornou um sêmen, se tornou um espermatozoide, se tornou uma semente, e foi para dentro de uma mulher, e deixou com que, ao seu redor, fosse formado carne, e ele se formou semelhança de carne pecaminosa. O mesmo Deus que desceu lá no Sinai, entre fogo e trovão, e relâmpagos, e que deu a lei a Moisés. O mesmo Deus que está sentado em glória nos céus. O mesmo Deus que desceu sobre os discípulos em Pentecoste. O mesmo Deus, ele se tornou uma criança. Se tornou um bebê. Se tornou um adolescente. Foi perseguido. Foi desacreditado. Foi rejeitado. Foi acusado. Foi abatido. Foi morto. Nós nunca vamos entender o que é isso. Sabe por quê? Para salvar gente egoísta como eu e você. Para salvar gente que arruma desculpa para não obedecer como eu e você. Não importa quem somos. Nós somos o próximo de Jesus. E já caminhando para o final. Aqui, o homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. E essa figura de linguagem que Jesus usa aqui, é uma figura de linguagem exatamente essa. Ele estava descendo de Jerusalém para Jericó. Quem desce de Jerusalém para Jericó, não está procurando boa coisa. Porque Jerusalém é a cidade da paz. E Jericó é a cidade dos demônios. Mas o mais interessante é que tinha um sacerdote também descendo de Jerusalém para Jericó. E também tinha um levita descendo de Jerusalém para Jericó. O que isso quer dizer? Todos nós estávamos descendo de Jerusalém para Jericó. Não importa o seu título, não importa a sua proeficiência, não importa quem você é. Quando Jesus te encontrou, você estava descendo de Jerusalém para Jericó. E aqui nós temos alguns personagens. E quem é essa pessoa que Jesus treina, que Jesus chama e que Jesus envia? Todos nós estamos aqui hoje na igreja, no domingo à noite. Mas nós podemos ser, ou nós podemos nos incluir, ou ser incluídos talvez em 3 categorias. Pedagogicamente falando, em 3 categorias de pessoas. Talvez nós sejamos aquele homem que estava à beira do caminho.
nós sejamos aquele homem que estava apartado da glória de Deus, da vida de Deus, da fonte, da água da vida. E muitos de nós estamos assim. Muitos de nós estamos perto de Jesus, mas nós não queremos nos envolver com Jesus. Nós estamos perto de Jesus, mas nós estamos ao lado de Jesus. E vivemos ao lado de Jesus a vida inteira, sem nos envolver com Jesus. E às vezes alguns de nós precisamos apenas de sermos aqueles em que precisa ser encontrado por um bom samaritano. Mas tem outros de nós que estamos aqui na igreja, estamos envolvidos com a pessoa de Jesus. Nós somos até os levitas, nós somos os sacerdotes. Mas também nós nos envolvemos com Jesus, nós temos a aparência de quem se envolve com Jesus. Mas na verdade, nós estamos envoltos nos nossos conceitos, nós estamos envoltos nos nossos preconceitos, nós estamos envoltos nas nossas opiniões, nós não queremos realmente obedecer o Senhor, mas nós fingimos que obedecemos, nós até participamos, mas nós não somos molhados pela glória de Deus. A glória de Deus não consegue penetrar no nosso coração. A glória de Deus não consegue mudar a nossa vida. Jesus não consegue encher as nossas vidas e mudar aquilo que está dentro. Nós somos igual o perito da lei. Nós queremos saber de Jesus o que é que nós precisamos fazer. Nós precisamos fazer, a gente quer fazer, a gente quer ter, a gente quer fazer para Deus. Deus, o que é preciso eu fazer para ter uma vida boa? O que é preciso eu fazer para ter a vida eterna? E aí eu vou fazendo as coisas para Deus, mas eu não quero me relacionar com Deus, porque se relacionar com Deus exige que eu me abra. Exige que eu seja alguém que deixa Deus me afetar. Exige que alguém que deixa Deus mudar o meu interior. E para mudar o meu interior, eu preciso ser rasgado. Para mudar o meu interior, eu preciso que os meus conceitos e preconceitos, eles sejam rasgados. E que aquilo que eu realmente sou, apareça. E que eu possa ser mergulhado na glória de Deus. Porque só alguém mergulhado na glória de Deus pode ser um missionário. Só alguém ser mergulhado na glória de Deus pode ser usado para curar outras pessoas. Mas sabe por quê, meus queridos, nós não queremos fazer isso? Porque exige um preço. Que quando somos mergulhados na glória de Deus, nós desaparecemos. E só a glória de Deus pode aparecer. Quando somos mergulhados na glória de Deus, tudo aquilo que nós achamos não existe mais. Tudo aquilo que nós pensamos não existe mais. Só Ele reina.
Você quer ser usado pelo Senhor. Esse é o quem. Esse é a pessoa. O samaritano, ele foi essa pessoa. Ele estava seguindo o seu caminho. E ele compadeceu-se. Ele não sabia quem era o outro. E para ele não importava quem era o outro. Porque o outro era próximo dele, pelo simples fato dele precisar. Se nós queremos ser usados, meus queridos, nós precisamos ser rasgados, amassados e diluídos pelo Evangelho. Para que todos aqueles que bebam da água que está em nós, sejam curados pelo Evangelho. Feche os seus olhos. Você sabe quem você é. Não precisa de ninguém falar para você. Você sabe onde você está e quem você é. Talvez você está à beira do caminho. Não quer se envolver. Está fora do copo. O Evangelho não é para mim. As coisas de Deus não são para mim. Jesus não é para mim. Às vezes você está até dentro do copo, você crê, você se simpatiza, mas você ainda tem um monte de coisas que são suas e que Deus não pode tocar. Deus não pode mexer. Deus não pode reinar. Mas também você é aquele que tem um forte desejo no coração de ser usado, de ser misturado com a glória de Deus, de ser santo, de ser cheio. E nessa noite o Senhor te chama. Jesus não falou para o perito da lei, mas Jesus falou para o jovem rico: vai, vende tudo o que tem, e você terá um tesouro no céu. Aí volta e me segue. Talvez hoje é o dia de você tomar uma decisão. Talvez hoje é o dia de você abrir mão. De dizer: Senhor, eu abro mão. Eu preciso. Eu necessito da Tua glória.